o vídeo de hoje, meu senhor e minha senhora, é um vídeo que fazia tempo que eu não trazia pro canal, porque afinal de contas eu não tava lendo muito, porque eu estava, né, no semestre intenso da faculdade, mas eu trago aí um update de leitura pra vocês. Que férias eu tive na faculdade foi o quê? No mês de julho. Aí eu aproveitei para ler bastante. Ao total foram 6 leituras e confesso que foi o melhor mês de livros lidos, tá? A maioria eu dei 5 estrelas e favoritei, mas claro que tem um ou outro, né, que não foi tão bom assim. E eu vou começar falando das minhas piores até as minhas melhores leituras do mês de julho. E antes de mais nada, já quero pedir pra você o quê? Deixar o seu like, se inscreva aqui no canal. Se você gosta de livros de romance e de suspense, você vê o canal certo. E já compartilha o quê? Esse vídeo com aquele amigo que quer o quê? Boas recomendações literárias. E para dar aquele apoio moral pro canal e fazer com que esse vídeo seja entregue a outras pessoas no YouTube, também deixe o seu comentário falando da sua melhor e pior leitura do mês de julho. Agora chega lenga-lenga e bora com essa lista está cumprida. Não vou enrolar vocês não, tá? Se você tá recebendo os vídeos do canal, porque teve inscritos que falaram que o YouTube não está entregando os meus vídeos. Se você viu o último vídeo da semana, que foi o meu vlog de leitura, já vai estar sabendo qual foi a minha pior leitura do mês de julho. Pois é, se você não viu, volta lá porque saiu vlog com spoiler dessa leitura aqui, ó. Saiu vlog de Verity. Pois é. Mês passado foi aniversário do clube de 2 anos e eu quis presenteá-los com o quê? Com a leitura de Verity. Porque eu ia gravar o vlog especial pra eles, né, com os spoilers. E foi a leitura do clube. Então, eu finalmente li. Então, agradeço aos membros do canal por eu ter desencalhado essa leitura. Eu não vou dar spoiler nesse vídeo, mas se você quer saber de todos os meus surtos, minhas teorias e de como começou lá em cima e foi decaindo no passar das páginas, vai lá e confere. E, gente, coloca, tá bem grandinho, coloca, vai lavar uma louça, aspirar uma casa. Se você, ai, não quero ver pra não pegar spoilers, beleza. Mas se você já leu, cara, dá um apoio, gente, porque deu trabalho gravar esse vlog. Bom, Verity, pra quem não leu ainda, o que eu duvido muito, porque eu achei que era só eu que não tinha lido, mas várias pessoas, inclusive, que eram do clube, falaram, ainda não li esse livro. Então, né, não era a única. Vai ser a história de uma escritora que é contratada para ser coautora de uma obra, de uma série que está viralizada nas redes sociais e que a autora, Verity, né, por isso o nome do título, sofreu um acidente e está acamada. Então, ela vai ser uma ghostwriter, né, uma coautora. Ela, então, aceita a proposta, vai escrever aí, dar sequência aos últimos 3 livros dessa série, e ela acaba sendo convidada a passar alguns dias na casa da autora Verity para poder se familiarizar, quem sabe encontrar anotações, coisas da própria Verity no escritório dela. Só que quando ela chega, ela tá tudo um caos, tem várias anotações, várias caixas e pacotes e etc e tal. E ela começa a passar alguns dias lá. Ela vai lendo a série que ela não conhecia, até pra poder entender do universo e da sequência. Só que coisas estranhas começam a acontecer. Ela começa a se sentir muito incomodada com a presença da Verity. E a Verity, ela não está sozinha nessa casa. Ela convive diariamente com o marido da Verity e o filhinho dela de 5 anos. O marido, que é o Jeremiah, ou Jeremias, enfim, ele começa a aparecer de forma diferenciada. A nossa personagem principal começa a olhar com um olhar diferente, começa a desejar o marido das outras, entendeu? Ela começa a ter desejos com o cara que tá casado. Então, nesse nível aí a história. Então a gente vai ter todo esse suspense, o que realmente aconteceu com a Verity, o que essa casa, coisas estranhas estão começando a acontecer. Fora que a nossa personagem, ela encontra um manuscrito feito e assinado pela própria Verity, que é como se fosse uma autobiografia, só que vai revelando um passado sombrio e doentio sobre a Verity. E aí a personagem começa a ler esse manuscrito e se questionar se realmente a Verity é uma boa pessoa e se ela deveria estar naquela casa, ou se ela corre perigo de vida. E é só isso que eu vou comentar,
tá? Só isso que eu vou comentar. E Bruna, tu é time manuscrito ou time carta? Eu sou time de nenhum nem outro. Eu acho, gente, sendo bem sincera, tá? Que tem coisas que se contrariam nesse livro. Então eu dou melhor a minha opinião no vlog. E vou deixar pra você, com gostinho de quero mais, ir lá conferir um pouco mais sobre a minha opinião sobre Verity. No final, dei 3 estrelas, tá, gente? Se eu considerasse bastante o capítulo extra, que eu fiz questão de ler pra ter a experiência completa, talvez eu baixaria pra 2,5 estrelas. Mas eu relevei, não vou avaliar aquele capítulo extra, só a minha experiência como Verity, que não dá pra negar. Eu li em 3 dias, foi fluido, me prendeu, eu realmente vivenciei e criei teorias. Coisas me incomodaram, principalmente em aspectos que a autora trouxe em outros livros que me incomodaram, que é a questão da sexualidade, tá? Então, pra mim, um livro de suspense repleto de cenas de sexo, isso me incomodou muito, porque eu não estava buscando um romance, sim um suspense. Mas é só isso, bora pro próximo. E o outro livro é um romance também, que eu estava prometendo pra mim mesma ler desde o ano passado, que é Não é Amor, da Elie Hazlewood. Comprei na pré-venda, aí veio essa capinha aqui, ó. Deixa eu até ficar sem essa case, pra segurar melhor pra vocês. Não é Amor. Gente, eu não ia ler esse livro, tá? Pra início de conversa, pra deixar bem claro. A autora já deixa claro nas notas dela que esse não é um livro de romance, que é um dos livros mais pesados na questão da sensualidade. Tem muitas cenas hot mesmo aqui nesse livro. É praticamente um hot da Elie Hazlewood. Não que os outros livros dela não tenham hot. Todos os livros dela que eu li também tinham, exceto o único livro dela que não tem hot, que eu indico pra todas as idades, é Checkmate. Todos os outros têm uma ou outra ceninha de safadeza. Mas esse é regado a safadeza. Tem, assim, fogo no parquinho constantemente. E ela já deixa de aviso. Comprei na pré-venda porque, enfim, né, eu compro todos os livros dela, eu adoro essa autora. Mas confesso que eu fiquei um pouco assim, tipo, perdi a vontade de ler. Até comprei o outro livro dela, que lançou nesse ano em março, e lançou um em julho. E eu comprei na Prime Day, que é Um Amor Problemático de Verão. E o Amor Problemático de Verão me deu uma vibe totalmente diferente dos outros que a autora eram geralmente ditos em ambientes universitários, na área acadêmica, na área mais voltada das ciências e da tecnologia. Então, cara, peguei, já comecei a ler. E no início me remeteu a 2 personagens que estariam se casando e aqueles nomes não eram estranhos pra mim. Aí eu fui ver e eram o casamento dos personagens principais desse livro. Aí eu pensei assim, cara, se eu vou ler Um Amor Problemático de Verão, que é o lançamento que foi da Bienal agora nesse mês de junho, eu preciso ler esse aqui antes, porque se passa no mesmo universo. Aí fui lá, eu li primeiro esse pra depois ler o outro, que era o que eu queria. Nesse daqui eu dei 4 estrelas. Não é a minha pior experiência com a autora, mas é uma das minhas piores. Mas ainda tem contos no livro Odeio Te Amar, que é mais embaixo a ladeira. Esse até que vai, tá? Mas assim, se você não gosta de hot, não lê esse livro, porque é regado a muitas cenas de sapequice. A premissa principal aqui é que teremos o Eli e a Rui. A Rui é uma cientista que trabalha numa empresa de biociência que ela tenta desenvolver formas para desenvolver questões voltadas para os alimentos. Enquanto que o Eli, ele é sócio de uma empresa que ela é praticamente aquelas empresas que compram empresas que estão com problemas financeiros para, quem sabe, revendê-la ou administrar a empresa, né? Então, geralmente são aquelas empresas que compram empresas que estão falindo, algo assim do gênero. Eles, a princípio, nunca nem se viram. E eles vão se conhecer pelo simples fato de que ambos estavam buscando uma noitada especial. Pois é, eles tinham um aplicativo só pra, tipo, ter relações, né? Funficar. E aí, eles marcam um encontro pra isso.
Chegando lá, a nossa personagem principal está esperando ele num bar, que era num hotel. Então eles já iam se conhecer no bar e já subir pro quarto, se é que me entende. Até que o irmão da Rui aparece. Só que ele faz um maior fiasco. Ele é um babaca, faz um show, parece quase que um namorado ciumento, um ex-namorado. O cara acha que é até um ex-namorado. E não, é o irmão dela, só que ele é extremamente agressivo e possessivo. E acaba queimando todo o clima possível entre os dois, né? Não acontece nada entre eles. Vida que segue, ele acompanha ela até a casa dela e tudo mais, por causa do irmão. E beleza, vida que segue. Aí pula pro dia seguinte. E ela descobre que simplesmente uma bomba estourou na empresa, que tá passando por um processo, que uma empresa tá comprando a empresa dela, então elas ficam desesperadas, ela e as amigas, sobre as pesquisas que elas estão desenvolvendo, sobre as questões de direitos autorais, será que elas vão ser demitidas ou não? E aí, quem é um dos sócios que tá fazendo essa aquisição da empresa que ela trabalha? Pois é, o cara da quase foda de ontem. E aí a gente vai ver toda essa tensão sexual entre eles rolando. Fora que ela fica super emputecida, porque afinal de contas, ele vai estragar o melhor do que ela considera o emprego dela, porque ela tem a liberdade de desenvolver as pesquisas sem toda a cobrança e etc e tal de uma universidade, enfim. Então a gente vai estar nesse ambiente onde a gente tem uma personagem repleta de traumas do passado e que com o decorrer do tempo a gente vai entendendo um pouco de algumas questões da Rui. Fala bastante sobre transtornos alimentares, sobre abandono parental. E em contrapartida, a gente vai ter o Eli, que também passou por traumas bem relevantes na sua infância para a adolescência e também coisas que acometeram para ele na época que ele estava na graduação. Tem um certo mistério por trás de determinadas coisas do passado dele que a gente vai, com o passar do tempo, descobrindo. Então, os dois são pessoas que não sentiram o amor verdadeiro. E às vezes eles só sabem se conectar com alguém de forma afetiva pelo ato sexual. Então, não é amor, literalmente não é amor, é só pra ser tipo uma coisa de vai, sabe? Faz e acabou. É tipo isso. Então, por isso que a autora já traz uma nota bem esclarecida na frente, que é um livro bem diferente na questão que não tem esse romantismo. É uma forma nua e crua deles se conectarem, através do sexo. Então, tem bastante sexo aqui. Só que a gente já sabe, né, automaticamente, por causa do livro Um Amor Problemático de Verão, que no final os dois vão acabar ficando juntos, porque a maioria dos livros de romance fica assim, né, gente? E eles vão até se casar. E aí entra a minha outra leitura. Um Amor Problemático de Verão, da autora, que se passa nesse mesmo universo. Por isso que eu acho que você deve ler aquele livro ali pra ler Um Amor Problemático de Verão. Vou deixar a capa aqui, porque esse livro eu li e eu amei, mas tipo assim, amei num grau muito superior a Não É Amor. Não É Amor, eu acho que eu até daria umas 3 estrelas e meia, mas eu acabei passando uma colher de chá, porque eu acabei me envolvendo muito com os personagens que apareceram em Um Amor Problemático de Verão. Mas não tem como eu não comparar um livro com o outro, porque se passa, são os mesmos personagens praticamente, né? E Não É Amor eu emprestei pra minha amiga Valdeísa do trabalho. Ela já me devolveu, mas eu esqueci no meu armário, então por isso que eu vou deixar a capinha aqui. E tanto ela quanto eu preferiu 1000 vezes Não É Amor do que... Não, Não É Amor não. Preferimos 1000 vezes Um Amor Problemático de Verão do que Não É Amor. Gente, é muito amor! Muito amor nos nomes dos livros da Lee Hazelwood. E esse, sim, é o primeiro livro da autora que não se passa em meio acadêmico. Não se passa com essa ambientação, assim, de empresa, laboratório, pesquisa. É nada mais, nada menos do que uma viagem entre amigos pra ir fazer comemorações da semana de casamento de quem? Casamento do Eli, da Rui. Então a gente vai ver esses mesmos personagens que aparecem no outro livro indo fazer uma viagem por causa desse casamento. Só que agora, quem é a personagem principal? É a irmã do Rui, a irmã mais nova. E ela vai ter como um par romântico o melhor amigo do Rui. Só que eles têm uma grande diferença de idade, mais ou menos uns 15 anos. Então a gente vai ter o plot de age gap.
e várias outras questões que não vêm ao mérito porque tem resenha sem spoiler desse livro no canal. Então eu não vou comentar muito para não me alongar aqui. Então se você quer saber um pouco mais, vai lá conferir também. Vou ver se eu deixo os cards aqui, mas é um dos últimos vídeos tirando o vlog de Verity. Então assim, gente, estamos aonde? Na Itália, se não me falha a memória. Na Sicília, enfim, tem limão siciliano. E eles vão estar lá no ambiente de férias, de praia, de comidas interessantíssimas. Tudo muito maravilhoso, sabe? Uma sensação gostosinha de verão no meio do meu inverno. Então foi uma leitura muito boa. Fora que aqui, além dessa questão de ter o age gap muito bem trabalhado, e que eu não gosto desse plot, mas esse L. Hazelwood escreveu com, assim, louvor, porque traz muitas questões do nosso mocinho, onde ele coloca, assim, à prova fatos de que ele não quer, de certa forma, se render ao romance, porque ele acha que, de certa forma, vai impor muitas questões pra mocinha, porque, querendo ou não, ele tá 15 anos na frente, ele já tá em uma outra vibe, ela tem muito caminho pra percorrer, pra conhecer, pra experimentar novas coisas, fora da discrepância, assim, em questão monetária falando, porque ele já tá num estágio super avançado lá na frente da carreira dele, enquanto ela tá iniciando, tá na dúvida se tá terminando a faculdade, doutorado, se ela vai ministrar aulas na faculdade, se ela vai pra área de privada, enfim. Então, é esse panorama que tem no Amor Problemático de Verão e é muito bom. Muito, 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 muito bom. Ele é perfeito. Ele realmente é maravilhoso. Eu esqueci o nome do personagem, gente. Relevem, tá? Minha memória tá de Dolly. Então, sem dúvida alguma, esse foi um dos meus livros queridinhos da L. Hazelwood. Não favoritei, tá, gente? Eu só dei 5 estrelas. Não favoritei porque não sei. Mas ele foi 5 estrelas. Foi 5 estrelas bem dadas. Bora pro próximo. Já que eu falei de um suspense, um romance, vou voltar a falar de suspense. Que foi o quê? Casamento Perfeito. Gente, sem dúvida alguma, esse é o meu melhor suspense. Pelo menos até o mês de julho do ano é Casamento Perfeito. Disparado, gente. 5 estrelas, favoritado. Foi leitura coletiva minha e da Ju, do Desaniversários. Então, todos os meses nós temos uma LC da Dark Side, do selo Elas, né? Evidência Elas. São livros escritos por mulheres que cometeram os melhores crimes ficcionários, né? E, inclusive, faço convite. Se você quer participar da nossa próxima leitura aí no mês de agosto, você ainda consegue se inscrever. É totalmente gratuito. Basta você entrar no link aqui, ó, que eu coloquei no grupo do nosso WhatsApp. As inscrições vão se encerrar essa semana e a gente vai ler o livro A Boa Mentira. Então, já tem calendário. Semana que vem teremos o nosso primeira meta de 50% e no final também. Então, entra lá no grupo se você quer ler A Boa Mentira. Ou se você não vai conseguir ler A Boa Mentira, mas quer saber da próxima leitura que vai acontecer em setembro, já entra no grupo também. E aqui em Casamento Perfeito, a gente vai ter... Eu preciso gravar uma resenha, gente, porque eu gostei demais desse livro. Eu simplesmente devorei. Lá no nosso grupo, a gente tem uma meta de 50% e depois o livro 100% finalizado. Então, acho que era na quinta-feira a nossa meta. E aí eu comecei, tipo, terça pra quarta. E eu li os 50% do livro até chegar a quarta-feira. Terminou o dia, porque o grupo é liberado o dia todo pra gente ficar falando de teorias, mandando as nossas opiniões, nossas experiências durante o dia todo. E aí, gente, deu tipo, sei lá, umas 9 horas, já tava me roendo pra poder dar sequência. Aí eu iniciei, gente, na sexta-feira, eu já tinha terminado. Foi tão viciante, fazia tempos que um livro, né, de suspense não me prendia tanto. Beleza, eu li Verity, me prendeu muito, mas eu li Verity depois. Talvez esse aqui tenha estragado a experiência de Verity, porque esse aqui foi excepcional. E aqui, o enredo dessa história é que a gente vai ter a Sarah e o Adam. Eles são casados há 10 anos, só que eles estão passando por um momento meio tumultuoso do casamento. E a Sarah é uma advogada extremamente renomada, super conhecida, sócia de uma empresa super grande de advocacia. Ela é a bambambam,
no direito. Enquanto o Adam, ele foi um escritor do seu primeiro sucesso, ele escreveu aí um livro que deu um certo burburinho, mas faz anos que ele não escreve algo louvável, algo assim de tipo, nossa, vendeu horrores, tipo Colin Hoover. Então, tipo assim, ele tá mal, assim, na escrita, tá muito mal. Aí, a Sarah, querida como ela é, não, vamos reacender a chama do nosso romance e a reacender a sua inspiração. Ela comprou uma casa numa cabana, num lago ali, que fica mais ou menos uma região de 1 hora e pouca de carro, 2 horas da casa deles. E ele praticamente passa todos os dias nessa casa do lago, volta pra dormir à noite e tudo mais. Só que nesse 1 ano e meio que ele tem nessa casa, ele tá tendo um caso. Ele está traindo a esposa. E aí, numa dessas traições, a polícia bate no dia seguinte na casa dele e fala que foi encontrado o corpo da amante dele nessa casa do lago. Agora, tu imagina, o cara é preso e a esposa, Sarah, que é a advogada, ela é chamada na delegacia e ela descobre que, primeiro, o marido estava a traindo. Segundo, a amante é encontrada morta na casa do lago deles. Terceiro, ela vai ter que defender o Cafajeste para que ele não seja preso. Então a gente vai ver toda essa intriga, todas essas loucuras nessa investigação para descobrir, afinal de contas, quem é o verdadeiro assassino, quem que matou a Kelly, né, a amante, ou se o Adam realmente foi uma pessoa de sangue frio que matou a própria amante. Então a gente vai ver essas reviravoltas, os capítulos intercalam entre a Sarah e o Adam, que é bem interessante, e foi 5 estrelas favoritado. Eu fiquei assim, surtou. Muito, muito, muito bom. Eu quero ler outros livros dessa autora, porque, sério, sem dúvida alguma, sublime. Foi 5 estrelas favoritado, tá? E se você também quiser comprar qualquer um desses livros, eu vou deixar o meu link aqui da Amazon na descrição. Vocês utilizando o meu link na Amazon me ajudam bastante com uma pequena comissão, sem pagar nada mais. Então, se você quer comprar um livro, uma ração para gato, qualquer coisa, lembrem de utilizar o meu link, tá? Assim você me ajuda bastante. E bom, gente, mais um romance 5 estrelas e favoritado. O que eu posso falar pra vocês sobre a Kylie Fortune? Ela é a autora de Depois Daquele Verão. O livro que me fez ficar em surtinho lá em 2023, gente, eu lembro até hoje, tem vlog aqui no canal, inclusive. Eu li ele sem saber nada e me conquistou muito. Esteve nas minhas melhores leituras do ano de 2023. E a autora, todos os livros que ela publicou eu já li e eu amo todos. E aí ela traz nesse ano Um Verão Radiante, que nada mais é do que a história do Charlie, que é o irmão mais velho do que se passa lá em Depois Daquele Verão. Então a gente vai ver a história do Charlie. Então a gente vai ter um final feliz, talvez, pro Charlie. Quem leu Depois Daquele Verão entende que, tipo, a gente ficou, tipo, tá, e aí? Só um dos irmãos que vai se dar bem nessa história? E o outro? E aí é que a gente vai conhecer, então, essa nova perspectiva sobre o Charlie, porque a gente acompanhou ele um pouco na adolescência, um pouco na fase inicial adulta, lá e Depois Daquele Verão. Só que aqui são 3 anos depois daquele verão, tá? Então passam uns 3 anos e a gente vai estar vendo essa ambientação. A nossa personagem principal é a Alice. Ela é fotógrafa e ela tá passando por um momento meio difícil na vida. Ela teve o seu relacionamento de 4 anos jogado assim pro além. O cara simplesmente tchau, não gosto mais de você. E tipo, tá casamento marcado com outra. A avó dela acabou de sofrer um acidente, passou por uma cirurgia no quadril, então ela tá um pouco debilitada. E ela também tá passando um momento muito difícil dela com a própria arte, sobre o quanto fotografia virou mais um trabalho do que não necessariamente algo para expor a própria arte. Então ela tem bastantes conflitos sobre a essência dela como fotógrafa e sobre os trabalhos que hoje em dia ela aceita muitas das vezes só por causa das contas. Então, toda essa vida caótica dela, ela decide tirar 2 meses para cuidar da avó dela, para dar
essa pausa da profissão, esses 2 meses sabáticos, vamos dizer assim, que ela já está quase com burnout, ela vai tirar no lago, junto com a vozinha dela. E aí a gente vai ver as peripécias dessas duas nessa cidade que a gente tanto ama. E com o Charlie, o cara, né, resmungão, só que gostosão. Gente, ele é maravilhoso. Não é só no quesito físico, tá? Ele é muito cuidadoso, prepara toda a casa, a cabana. Ele é super legal com a vozinha dela. Ai, gente, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Não, tipo, ai, ele é perfeito. Na medida certa, sabe? Porque tem alguns livros que quando os personagens, tu tem o raio de sol e o emburradinho, né? Que eles falam que é Grumpy Sunshine, às vezes incomoda um pouco. Porque às vezes o cara vira meio babaquinha, né? Ele não. Ele é um pouco emburradinho, calado na dele. Mas em contrapartida ele é atencioso, prestativo. E ele é muito de fazer as coisas, as ações. Então ele demonstra muito dos sentimentos através das atitudes dele. E é perfeito esse livro. Eu não vou falar muito, porque eu acho que eu já me alonguei demais nos outros livros anteriores. Mas se você busca uma história pra se reconectar, ter essa coisa tipo férias, lago, olhar para si, que é o que muito a nossa personagem faz, refletir sobre novas chances, segundas chances às vezes pra você mesmo, se permitir determinadas coisas. É um livro nessa vibe. Inclusive, tem uma lista de desejos aqui, ó. Que é uma lista de desejos, porque a nossa mocinha, ela sempre foi muito acanhada na dela durante a adolescência. E aí ela vê a vida passar assim, tipo, num piscar de olhos, ela fala, por que não? Por que eu não fiz isso no passado? Então ela decide montar uma lista, tipo, coisas pra fazer no verão, e aí ela faz. Por exemplo, assim, ó, fazer algo impossível, andar de jet ski, nadar nua, drogas moderadas, entre outras coisas assim, ó. Beijar um cara bonito. Então, o Charlie vai embarcar nesse projeto da nossa mocinha pra realizar com ela todos esses itens da lista antes que o verão acabe. E é só isso que eu vou falar, gente. É maravilhoso. Leiam a autora, dê uma chance pra ela se você não leu, porque vale a pena. Mas, aconselho, leia primeiro, depois aquele verão, pra depois um verão radiante. A maioria, né, como eu falei, dei 5 estrelas, favoritei, mas a melhor leitura não tinha como ser outra a não ser Bruxa Rebelde. Gente, terminei a duologia, né, da Mariposa Escarlate. O primeiro livro eu li em fevereiro e eu fiquei em surto, que é Caçador Sem Coração. Dei 5 estrelas, favoritei, devorei, queria viver inspirando aquele livro e não foi diferente. Peguei despretensiosamente pra ler durante uma leitura ou outra, mesmo eu tendo que ler Verity, ler Um Verão Radiante, que eram LCs dos clubes que eu participo, eu não queria saber de outra coisa a não ser Bruxa Rebelde, gente. Eu amei. E o que eu falo pra vocês é, se você gosta de bruxas, se você gosta de romance, gosta de um suspense, um certo mistériozinho bem de leve, ou seja, de uma romantasia, essa duologia é pra você. É bruxa de verdade, que faz magia, sabe? Aquela coisa mais intensa. Aqui a gente vai ter... Eu não vou falar a sinopse do segundo pra não dar spoiler de Caçador Sem Coração, tá? Vou ver se eu deixo a capa aqui de Caçador Sem Coração. Mas, gente, é maravilhoso, porque a gente vai ter inimigos para amantes. Pensa assim, ó, tu tem uma bruxa, as bruxas são caçadas nessa sociedade atual. E aí a gente tem um caçador. Essa bruxa, ela finge não ser bruxa pra tentar salvar as outras bruxas dessa sociedade e fugir com elas. E aí, pra ela descobrir onde tá determinada bruxa que está presa, ela precisa se infiltrar na cadeia. E ela vê uma das melhores alternativas, se envolver amorosamente com quem? Com o capitão da guarda que caça essas bruxas. Então ela vai se envolver fingindo ser somente uma aristocrata da sociedade. E aí no final das contas o feitiço sai contra a feiticeira, né? Porque no final ele não quer se envolver com ela. Aí depois ele tem uma suspeita que ela pode ser a bruxa
que é a Mariposa Escarlate, que tá ajudando muitas bruxas a fugirem dessa sociedade em específico. Então ele vai embarcar nesse romance querendo pegar ela na mentira. Então meio que um sabe quem é o outro e sabe que um e o outro são que rivais. Só que mesmo assim eles vão se envolver. E várias outras coisas vão acontecer. Então assim, gente, é muito bom. Sério, leiam, leiam. Eu insisto, eu já falei várias vezes desde fevereiro aqui sobre essa série e finalmente eu pude ler a sequência. Eu acho que a sequência lançou em abril ou foi em maio e eu tava enrolando, inclusive esse aqui eu ganhei da Cris. Muito obrigada, Cris, porque eu consegui... Ah não, gente, foi da Aline. A Cris me deu o primeiro volume. Isso. E esse aqui foi a Aline que eu ganhei no Amigo Secreto lá do Clube da Cami, em maio, que o clube fez 2 anos. E aí a gente fez um Amigo Secreto. E aí eu ganhei esse livro em maio. E desde maio eu tava colocando, né? Eu coloquei em junho na minha TBR. Só que assim, gente, eu fiz uma TBR em junho muito audaciosa pra quem tava no final do semestre. A realidade foi que eu acho que eu li um livro e meio, né? Então, eu li... Terminei, devorei, gente. Ele é meio grandinho, deixa eu ver quantas páginas são. Não é muito grande, não. Ele parece ser grande pelas páginas da Arqueiro, mas tem 412 páginas. Só que ele é extremamente fluido. Ah, olha só. A edição física é muito bonitinha, tá, gente? Só isso que eu digo pra vocês. Não vou falar mais sobre a sequência pra não dar spoiler, mas o que eu posso dizer pra vocês é que ele é tão bom quanto o primeiro, não perde nada. Tem um enredo muito bom. Não deixa pontas soltas. Eu gostei demais. Eu prefiro livros de volume único, mas essa duologia está aprovada. Bom, esses foram, então, os 6 livros que eu li aí no mês de julho, do melhor até o pior. E agora deixa aí seu comentário, qual foi a sua melhor leitura, a sua pior leitura. Se vocês querem que eu traga alguma resenha especial desses livros citados hoje, já comenta aí. Esse é o vídeo de hoje, até o próximo. Tchau!